Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto: A Grande Corrida das Ferrovias de Marte, de Eric Vinikoff. O que este planeta precisa, Candice, é de uma ferrovia. Timothy Lo fez esse comentário enquanto caminhava pelo tubo de desembarque em direção ao terminal. Falava com sua assistente pessoal, uma mulher de beleza dinamarquesa criogênica. Estavam sozinhos no tubo, uma vez que o capitão os havia escoltado até a comporta de ar antes dos passageiros menos importantes. Você certamente encontrou o cenário certo para seu empreendimento, ela disse. Não vai precisar dos óculos cor-de-rosa. Os óculos de Timothy eram grossos e incolores. Mas o céu da tarde do lado de fora do tubo era de um rosa luminescente suave. Um pequeno sol brilhante lançava raios que deslizavam pelos campos de gelo ondulantes, refletindo o metal das instalações do porto. Ainda estavam se adaptando à experiência surrealista de caminhar em gravidade 0,38 gramas quando chegaram ao terminal. Seriedade agora, ele disse a ela. A cortina vai subir. Um comitê de recepção estava esperando no saguão quase vazio. Masa Kobayashi, o executivo-chefe do Consórcio Polar Norte, estava à frente de uma fileira de vice-presidentes. 6 vice-presidentes, sussurrou Timothy Lo. Não estão certos de aceitar a proposta, mas estão me levando a sério. O contingente do consórcio curvou-se em uníssono. Ele curvou-se em retribuição. Candice passou a seu papel de funcionária menor e não pessoa. Bem-vindo a Marte, Sr. Lo, cumprimentou Masa Kobayashi. Espero que sua viagem tenha sido agradável. Muito agradável, obrigado. Providenciei aposentos adequados para o senhor na residência. O senhor passará sem problemas pela alfândega das Nações Unidas, e suas malas seguirão logo. Podemos ir? Naturalmente. 3 limusines estavam estacionadas em frente ao terminal. Tubos de entrada levavam ao interior dos veículos. Um empregado, vestido com um desajeitado traje marciano vermelho e branco do JSL, estava ajeitando os tubos. Sem o traje ele ficaria bastante desconfortável. A pressão atmosférica era de menos de 1% de pressão na Terra ao nível do mar. Havia muito pouco oxigênio e a temperatura era de 80 graus abaixo de zero. Mas os tubos de entrada eram uma extensão do ambiente gostoso que os executivos seniores preferiam, assim como os últimos Toyota com seus enormes pneus de tração. Timothy Lo se ajeitou num banco na primeira limusine, ao lado de Candice e de frente a Masa Kobayashi. Podemos dar a volta mais longa, disse o chefe executivo, se o senhor quiser ver mais do consórcio. Timothy Lo sorriu. O homem de negócios mais importante do sistema solar não se oferecia para bancar o guia turístico assim à toa. Gostaria muito. Masa Kobayashi apertou um botão. Leve-nos à Radial 2, disse ao autocom, e depois ao Círculo 7 do Centro de Administração do Consórcio. Residência, nível 6. Quando as limusines partiram, a do presidente liderando a frota, Timothy Lo pôde ter uma visão mais completa do porto. À primeira vista, lembrava o conteúdo de um baú de brinquedos espalhados pelo gelo. Então o padrão e a escala emergiram. Um anel de edifícios, pistas de pouso e tanques de armazenagem encerravam dúzias de depósitos. Rodovias e oleodutos corriam pela tundra, ligando o porto aos complexos da companhia. As naves espaciais eram globos de prata brilhantes que se alinhavam do ônibus orbital de passageiros que flutuava sobre o terminal JSL até os cargueiros robôs, estes realmente grandes. Ele ficou impressionado. Riqueza era sua religião, e ele gostava dos grandes templos. Masa Kobayashi notou seu interesse. O Porto Polar Norte lida com mais tonelagem do que qualquer outra instalação na Terra ou em Marte. Matérias-primas do cinturão e das luas de Júpiter, bens manufaturados para a Terra, produtos orgânicos e petroquímicos da Terra, suprimentos para os mineiros. Com o consórcio obtendo um vultoso lucro em cada lugar, Timothy Lo observou. Assim como o Parque Industrial Europeu no Polo Sul. Estou curioso para saber como Marte conseguiu se tornar o centro da indústria espacial. Bem, um dos motivos é que está mais próximo das atividades de mineração do que a Terra. Próximo relativamente falando, em termos de velocidades de fuga e distâncias. Mas a razão principal está toda ao nosso redor. Olhe para lá. A rodovia cortava o terreno acidentado, reta como um laser. Eles a compartilhavam com muitos veículos, em sua maioria caminhões. À direita,
Um globo de metal de pelo menos 15 metros de diâmetro rolava pelo gelo. Para Timothy parecia uma bola de neve, pois deixava atrás de si um caminho de rocha nua. Havia um logotipo da Komatsu em sua lateral. Coletor de água, explicou Masa Kobayashi. Um veículo sem piloto, é claro. Existem centenas deles trabalhando a calota. Água para beber, água para uso industrial, oxigênio para respirar, e hidrogênio e oxigênio para combustível de foguetes. Mais do que algum dia precisaremos. É por isso que estamos aqui. Masa Kobayashi sugeriu bebidas, e fizeram seus pedidos ao bar. Quando estavam com os copos nas mãos, o executivo-chefe disse: "O senhor viajou muito para uma empreitada interessante, Sr. Lo. Mas talvez impossível. É eminentemente possível. O senhor também acha, ou um de seus vice-presidentes estaria cuidando de mim neste momento?" A franqueza do comentário fez Masa Kobayashi franzir a testa. Sua reputação o precede. O senhor foi bem-sucedido no mercado de investimentos graças ao bom senso e a técnicas criativas. Sua renda líquida ultrapassa os 200 milhões de dólares. Mas o senhor nunca operou uma ferrovia. Meus cumprimentos à sua rede de espionagem. Falando nisso, não é seguro para o senhor conduzir negócios em seu escritório. Masa Kobayashi decidiu se sentir divertido em vez de insultado. O senhor pode estar certo. Nunca se sabe. Vamos voltar ao assunto da ferrovia? Vamos. Eu nunca operei uma ferrovia, mas contratei pessoas que já fizeram isso. A limusine virou à esquerda em outra ferrovia, passando por uma entrada em arco que dizia Fuji Chemicals Corporation. Além do arco, uma selva fantástica de reluzentes torres, tanques, tubos e outras formas parecia se erguer do gelo. Creio que o senhor subestimou os desafios de engenharia envolvidos na construção de sua ferrovia, comentou Masa Kobayashi. Como assim? A distância em linha reta de polo a polo é de 10.700 quilômetros. Sua rota terá de ser ainda maior, para evitar vulcões, gargantas, crateras e lagos de pó. Terá de colocar revestimento de permafrost. E ainda as tempestades de areia e pó, que atingem até 200 km por hora. A poeira marciana é muito fina. Ela se infiltra em tudo, e tem um efeito desagradável em partes motrizes. Problemas de engenharia sempre podem ser solucionados. É para isso que servem os engenheiros. Passaram por outra entrada. Nissan Corporation. Prédios baixos e compridos cercavam uma pirâmide com terraço. A fábrica de peças automotivas é totalmente automatizada, explicou Masa Kobayashi. A estrutura central é um alojamento para o pessoal administrativo e de manutenção. O que faz o senhor pensar que precisamos de uma ferrovia polo a polo? O consórcio Polar Norte consiste em 46 firmas japonesas num amplo leque de indústrias. O parque industrial europeu não é muito menor. O senhor poderia estar fazendo muitos negócios mutuamente lucrativos, se não fosse pelo alto custo de carregamento nos cargueiros robôs. Nós fizemos nosso estudo próprio do comércio potencial. Embora substancial, não justificaria a demanda maciça de capital necessária para construir tal ferrovia. Como o senhor pretende auferir lucros dela? Posso perguntar? Timothy Lo sorriu. Já vi seu estudo. Tudo o que posso dizer é que talvez o senhor tenha visto o projeto de forma muito estreita. Meus cumprimentos à sua rede de espionagem. Então o senhor espera vender ao consórcio uma parte desta ferrovia? Não. Não? Ela vai ser a minha ferrovia. Timothy Lo declarou firme. Já consegui financiamento com um grupo de bancos, mas eles necessitam de garantias de empréstimo além de minha própria capacidade. Quero que o consórcio seja meu consignatário, em troca de termos muito favoráveis em nossos contratos de carregamento. O benefício que o senhor oferece mal cobre o risco que estaríamos correndo. Não vejo como posso recomendar isso a nossos membros. Timothy Lo ficou vários segundos sem responder. Depois, disse numa voz calma: se eu fracassar, a ferrovia é de vocês. A entrada da Nippon Atomics tinha um portão e uma alta cerca de proteção. À distância, 9 sombrios hemisférios brancos erguiam-se sobre o complexo, ventilando uma corrente de ar clara. Masa Kobayashi olhava para ele com insistência. O executivo-chefe achava que ele era um tolo, destinado a falhar. Mas era tolo bastante capaz para construir a ferrovia primeiro? Se assim fosse, o consórcio a adquiriria por um preço de barganha. Acho que algo pode ser arranjado. Masa Kobayashi respondeu finalmente. Quando o senhor tiver se instalado e repousado, gostaria de explicar seu projeto com detalhes numa reunião com meus chefes de departamento? Seria um prazer.
Há uma coisa que o senhor deveria saber: o senhor não é a única pessoa a se aproximar de nós com uma proposta de ferrovia polo a polo. Pouco depois de receber seu prospecto, fui contatado por um executivo irlandês chamado Michael Killeen. O rosto de Timothy Loh não se alterou. Nunca ouvi falar. A proposta dele era notavelmente semelhante à sua. Obrigado por me dizer. Parece que tenho de fazer uma limpeza em meus escritórios. Posso perguntar por que o senhor está falando comigo em vez de falar com ele? Ele tem relações com o Parque Industrial Europeu, respondeu Masa Kobayashi. Está lá agora, provavelmente tentando negociar um pacote financeiro. Entendo. Se houver uma ferrovia, o senhor não quer estar do lado mais curto. Bem, fique descansado, haverá uma ferrovia. A minha. A Agência Espacial das Nações Unidas não ocupava espaço no Complexo das Nações Unidas. Havia sido exilada para 3 andares de um quarteirão de escritórios no centro. Timothy Loh ficou sentado na antessala do diretor Obomi enquanto aquele oficial mostrava o desprezo adequado por executivos fazendo-os esperar. Ao seu lado, Candice fazia sinopses dos relatórios em seu computador portátil. Senhor Loh, o diretor vai vê-lo agora. O secretário apontou à porta interna. O escritório de Idi Odomi, diretor da Agência Espacial das Nações Unidas, não era muito impressionante nem mesmo pelos padrões burocráticos. Ergueu-se da poltrona vestindo uma roupa tribal de malha, muito colorida, e com um sorriso esperto nos lábios. Boa tarde, Sr. Loh. Trocaram um aperto de mãos. Desculpe o atraso. Devido aos cortes do orçamento, todos aqui estão fazendo o trabalho de 3 pessoas cada. Está muito bem. Agradeço sua disponibilidade de tempo para me atender. Sentaram-se. Seu plano é muito imaginativo, o diretor começou. Mas duvido que esta agência possa autorizar o direito territorial que está procurando. Por que não? Legalmente, isso não é diferente das doações que vocês fizeram ao consórcio e ao Parque Industrial Europeu. As Nações Unidas controlam o sistema solar para benefício da raça humana, e a ANU age como curadora. As concessões polares foram feitas para abrir Marte para exploração. É exatamente por isso que vocês precisam de minha ferrovia. Neste exato momento existem 2 encraves polares, sua estação de pesquisa Lowell e um bocado de planeta vazio. Tenho certeza de que vocês podem ver o que representa ter acesso ferroviário a 11.000 quilômetros de Marte. Se o senhor estivesse apenas pedindo a porção de terra que sua rota cobre, isso poderia ser providenciado. Mas por que o senhor precisa de mais 5 quilômetros de largura de pista? Para tornar o projeto financeiramente viável. Uma parte dessa terra será utilizada para estações e outras instalações da ferrovia, o resto irá para o mercado. O senhor espera que as Nações Unidas lhe deem 55.000 quilômetros quadrados de terra para que o senhor possa vendê-los? Agora ninguém quer a terra. Com a exceção dos polos, nada em Marte vale a pena o custo de obtenção. Quando os valores das propriedades subirem devido à minha ferrovia, por que eu não devia colher algum benefício? Lembre-se, os outros 55.000 quilômetros quadrados ao longo da linha pertencerão a vocês. Vocês virão logo atrás de nós. O diretor Obomi desenvolveu um tique nervoso à ideia de mais receita para a ANU gastar, mas ainda estava relutante. Sua proposta é maior do que as 2 concessões polares combinadas. Seria muito difícil de justificar ao secretário-geral, particularmente depois que os meios de comunicação souberem disso. Timothy Loh balançou a cabeça. Compartilho sua visão do destino da humanidade no espaço. Fico triste de ver esta visão tratada de forma tão mesquinha. O que o senhor quer dizer com isso? Vocês fazem maravilhas com recursos limitados, mas poderiam fazer muito mais se recebessem o apoio adequado na Assembleia Geral. Mentes estreitas não conseguem ver como seu trabalho é importante. Bem, minha ferrovia vai abrir uma nova fronteira. Fronteiras significam pessoas. Pessoas pagam impostos, votam e precisam dos serviços públicos. Vocês terão de ter um orçamento maior, mais pessoal, e, os olhos de Timothy Loh brilharam pelo aposento austero, uma sede mais adequada para suportar suas responsabilidades aumentadas. Quando Timothy Loh saiu, minutos depois, um diretor Obomi de sorriso sincero o levou até a porta. Eu o chamarei quando tiver uma ideia melhor de nossa posição. Obrigado. Foi um prazer. Seguiram-se várias semanas de planejamento, organização e propinas muito discretas. Finalmente, o chamado. Boas notícias, espero, comentou Timothy Loh. Sim e não, respondeu o diretor Obomi. A Agência Espacial das Nações Unidas está preparada para autorizar sua concessão,
em troca de serviços de transporte para Lowell e qualquer outra instalação que estabelecermos. Quais são as más notícias? Recebemos uma proposta semelhante da companhia ferroviária Ulstermart Limitada, de propriedade e controle de um certo Michael Killeen? Timothy Lo perguntou entre dentes. Creio que sim. Temos que tratar as duas propostas igualmente, portanto tomamos emprestado um precedente histórico. Uma corrida de ferrovias. Uma o quê? Curiosamente, vocês dois propuseram a mesma rota, respondeu o diretor Obomi. O equipamento será padronizado. O senhor começará do Consórcio Polar Norte e a Ulstermart do Parque Industrial Europeu. Os senhores construirão suas linhas até o ponto em que se encontrarem. Quanto mais quilômetros cobrir, mais território possuirá. Timothy Lo ficou calado por vários segundos. Quem sugeriu essa peça de insanidade fiscal? Acabou perguntando. O senhor Killeen? Nem sequer conheço o cavalheiro, mas já estou começando a detestá-lo. Lamento que o senhor esteja tendo uma atitude tão negativa, retrucou áspero o diretor Obomi. Por favor, venha ao meu escritório quinta-feira às 10 da manhã para um relatório completo. O complexo da Haddad Company era um aglomerado de cúpulas de glacite reforçado de um tamanho que só era possível graças à baixa gravidade marciana. O escritório de Ida Haddad ocupava o topo do domo central, com uma visão de 360 graus do complexo iluminado. A noite estava repleta de estrelas, e fogo surgia a oeste. Timothy Lo apreciava a vista enquanto Ida Haddad se assentava em seu monitor de mesa. O escritório era um reflexo da Haddad Company. Grande, bem-sucedido e muito high-tech. Bem-vindo, Sr. Lo, cumprimentou Haddad. Sinto-me honrado em conhecê-lo. E fascinado, poderia dizer. Sua ferrovia é o projeto mais excitante por aqui desde a fundação do consórcio. Obrigado. É uma oportunidade única. Conversaram sobre amenidades por alguns minutos, então Ida Haddad perguntou. Há alguma coisa que a Haddad Company possa fazer para ajudar em seu grande projeto? Na verdade, há. Timothy Lo deslizou um disquete de memória pela mesa de aço polido. Os detalhes do que preciso estão aí dentro. Posso lhe dar o plano geral? Por favor. O consórcio não acha que uma ferrovia possa ser rentável, mas seus cálculos são baseados na construção de muito equipamento de construção automatizada. Há outra maneira de se agir. Trabalho humano. Graças à ANU, tenho de colocar os trilhos o mais rápido possível, portanto estou contratando uma equipe de trabalho de 5.000 humanos. Ida Haddad estava acostumado a números grandes, mas nada daquela espécie. Como você conseguirá contratar uma força de trabalho tão grande? Ele explodiu, a curiosidade vencendo a polidez. Empregados são bem mais caros do que máquinas. Não necessariamente, Timothy Lo replicou. Consegui importar 5.000 camponeses chineses com suas famílias. O governo chinês ficou satisfeito em fazer negócio. O controle de natalidade não estava indo bem. Eles serão enviados para cá em hibernação criogênica. Mas, por que eles iriam querer deixar seus lares para vir a este lugar inóspito? Pela terra. Eles são fazendeiros cujas terras foram desapropriadas para projetos coletivos do governo. Vou pagar-lhes em acres em lugar de dinheiro. Ida Haddad soltou uma gargalhada. Perdão, mas a ideia de camponeses fazendeiros em Marte é difícil de se levar a sério. Não devia. Você coloca uma cúpula como esta sobre uma terra. Enche-a com ar, oxigênio da água, nitrogênio e dióxido de carbono da atmosfera. Liga um cabo do reator comunitário para obter calor e eletricidade. Derrete gelo para obter água ou então retira-a do solo com uma bomba. Tritura pedra e adiciona algum material orgânico para fazer terra. Encha de animais e plantas adaptadas às condições marcianas. Você tem uma fazenda. Ida Haddad considerou isso. Os problemas técnicos são mais envolventes do que o senhor imagina, mas não são insuperáveis. Tenho certeza de que podemos construir suas fazendas para o senhor. Com produção em massa devemos ser capazes de tornar o preço por unidade muito razoável. Mas o senhor será capaz de pagar a 5.000? O senhor me entendeu mal, respondeu Timothy Lo. Não estou fazendo transações agrárias. O senhor as venderá diretamente aos fazendeiros, e dirigirá o negócio de distribuição de ar, água, energia. Isto é absurdo. Eles não terão a menor condição. Como irão pagar? Com crédito, a ser devolvido com interesse com o produto da colheita. Comida para os mais de 30.000 funcionários do consórcio ao redor do sistema solar, que devem estar bastante cansados de algas com sabor. Timothy Lo deu de ombros.
E os produtos industriais orgânicos que o consórcio agora tem de importar da terra? Que garantias teríamos se um fazendeiro não pagar a sua cota? A tenacidade do fazendeiro chinês é legendária. Toda a família trabalhará como escrava para manter suas terras. Na rara eventualidade de um não cumprimento, o senhor pode desalojá-los e vender a fazenda para outro. Essa é uma política um tanto desumana, comentou Ida Haddad. Sou construtor de ferrovias, não filantropo. Quando o senhor examinar o pacote completo, achará que os lucros projetados a longo prazo são bastante impressionantes. Ida Haddad não parecia impressionado. Mesmo que estivéssemos interessados num mercado tão especulativo, iríamos requerer um adiantamento substancial. Lamento ouvir isso, disse Timothy Loh. Acho que terei de fazer negócio com o Parque Industrial Europeu. Como disse, Ida Haddad inclinou-se para a frente em sua cadeira. Black Michael Killeen me roubou esta ideia junto com os outros. Está contratando 5.000 irlandeses, protestantes do norte que não gostaram da reunificação. O Verlags Group construirá suas fazendas, e mais clientes significam mais lucros. Suponho que isso explica por que Erzisser quer se encontrar comigo. Ida Haddad franziu a testa, pensativo, e depois sorriu. Seria uma infelicidade para nossos vizinhos ter de depender de produtos e serviços tão distantes. Deixe-me estudar sua proposta. Seria possível ver o senhor novamente alguns dias antes de entrar em contato com Erzisser? Certamente. Timothy Loh espiava através da bolha da carlinga a faixa extensa de atividade ao longo da planície rochosa. 4 horas antes, o ATV havia deixado o campo avançado. Primeiro, a única presença humana havia sido composta por equipes de reconhecimento e geologia, mas aos poucos o terreno foi ficando mais ocupado. Eta há 3 minutos, senhor, o autocom reportou alegremente. O ATV em forma de salsicha driblava estranhamente os caminhões e outros veículos na estrada de acesso que corria paralela ao leito da estrada. Equipes de trabalho em trajes marcianos coloridos enxameavam por toda parte. A estrada de acesso estava evoluindo a partir de um caminho da rodovia pan-marciana. O leito da estrada estava sendo limpo, escavado, enchido com cascalho e trilhado. 186. Parece muito bem organizada, Candice disse. É melhor que seja, replicou Timothy Loh. Não gosto dos relatórios que estou recebendo lá do sul. A turma do Black Michael está colocando uns 35 quilômetros de trilhos por dia. Seus olhos vagueavam pelo cenário exótico. À distância, a margem recortada de uma larga cratera dominava a planície. O céu rosado se tornava vermelho com o crepúsculo, e um vento jogava redemoinhos de poeira. Aqui estamos, senhor, disse o autocom. 3 cúpulas portáteis haviam sido infladas perto da estrada de acesso. O ATV estacionou num terreno informal ao lado do barracão de construção. Um sinal sobre a entrada de ar do barracão dizia: Estrada de Ferro Marciana do Norte, Campo 38. 2 pessoas estavam emergindo da comporta. Timothy Loh e Candice colocaram os capacetes, esperaram enquanto o autocom despressurizava a cabine, e então desceram para o chão gelado. É bom revê-lo, Sr. Loh, disse o mais baixo dos dois pelo seu canal de comunicação. Apertaram as mãos. Há muito tempo ele havia percebido que, enquanto os serviçais eram indispensáveis, ter as pessoas certas nas posições-chave era essencial. Descobrira a doutora Seuki Nakano abandonada no departamento de engenharia do consórcio, vítima da tradicional relutância japonesa em promover mulheres. Agora ela era engenheira-chefe, fazendo o trabalho de 2 por uma fração do salário de 1, e grata pela oportunidade de provar seu valor. Da mesma forma, ele respondeu: Quero que saiba que estou muito contente com seu trabalho. Não se preocupe com esta visita. Candice não está carregando meu capuz preto e nem o meu machado na bolsa. Só estou aqui para ver minha ferrovia sendo construída. A doutora Nakano não tinha senso de humor, mas riu com senso de dever. O senhor cronometrou sua chegada aqui perfeitamente. Haverá algo que vale a pena ver, em poucos minutos. Se importaria de me acompanhar em minha volta de inspeção? Naturalmente. Partiram pelo leito da estrada, seguidos por Candice e o tradutor guarda-costas da doutora Nakano. Na metade do caminho para lá, uma sirene insuportavelmente alta soou pelo microfone do capacete de Timothy Loh. Mudanças de turno são tocadas em todos os canais, explicou doutora Nakano. É melhor passarmos para o lado para não sermos atropelados. Refletores colocados em postes altos se acenderam todos ao mesmo tempo, afastando a escuridão que tomava o campo, a estrada de acesso e o leito da estrada.
As equipes de trabalho correram para fora dos domos de residência e formaram filas. Timothy Lo escutou alguns canais de trabalho no seu comunicador. O burburinho de ordens e conversas vinha numa variedade de dialetos locais, muitos ininteligíveis para ele, ou num jargão que estava se desenvolvendo rapidamente. Logo as equipes de trabalho rendidas voltaram correndo para os domos. Como os operários estão reagindo? Perguntou a doutora Nakano. Fantasticamente bem. Pensei que teríamos sério trabalho com relação ao turno de 12 horas, mas eles parecem ter aceitado. Você entenderia por quê, se conhecesse mais acerca das horas de trabalho de um camponês. Eles querem terminar o trabalho o mais rápido que puderem, para que possam tirar suas famílias da hibernação e começar o cultivo. A doutora Nakano certificou-se de que estavam no canal particular. Os observadores da ANU reclamaram do ópio e das prostitutas. Querem que paremos com o fornecimento. O trabalho estará terminado antes que as Nações Unidas possam expedir uma lei a respeito. Enquanto isso, deixamos nossa equipe de trabalho satisfeita. Pararam no limite da área de construção e ficaram olhando. 2 caminhões-tanque se arrastavam lado a lado no leito da estrada, borrifando um líquido no cascalho. O impermeabilizante cria rigidez com elasticidade suficiente para resistir a choques sísmicos, explicou a doutora Nakano. Também isola a base do trilho do permafrost. A única coisa boa que posso dizer a respeito do permafrost como plataforma é que é ligeiramente superior ao chão de terra. Um nó de atividade frenética se aproximava ao longo do leito da estrada, vindo do norte, tornando-se cada vez mais claro à medida que chegava perto do grupo. Carretas carregando seções de trilho pré-fabricadas estavam andando ao lado da estrada de acesso. À medida que cada uma delas parava, uma equipe de trabalho se materializava e segurava a seção para colocá-la na posição, um feito que teria exigido guindastes na terra. O mestre de obras corria e gesticulava muito. Tudo acontecia sob um silêncio assustador. As seções lembravam a Timothy Lo seus modelos de trens. Uma base de vigas e amarras estava ancorada ao cascalho, e as 2 polias elevadas se abancavam sobre fileiras de suportes. Cada polia era um cabo de liga de 2 metros de comprimento e meio metro de largura. Em 6 semanas a Hitachi estará entregando os primeiros carros, ele disse. Não posso esperar para ver um dos meus trens deslizando por aquela faixa a 300 km por hora. Será uma visão bonita. Os operários começaram a ligar as seções uma à outra. Os engenheiros se moviam ao longo dos trilhos, fazendo conexões elétricas e usando lasers para alinhar as seções dos cabos-guia. Os caminhões e ferramentas e centenas de operários nunca reduziam o ritmo. Eram uma criatura colônia, constantemente alimentada, excretando trilhos. A Marciana do Norte estava ocupada ao longo de 1.700 quilômetros da linha, mas aquele era o foco. Timothy Lo olhava com deleite sua ferrovia correr para o sul. Estou satisfeito que vocês estejam aproveitando, disse Timothy Lo, sua voz amplificada pelo pódio. A próxima vez que aparecerem por aqui, as bebidas e os bilhetes não serão por minha conta. Executivos do consórcio, funcionários das Nações Unidas, celebridades, representantes da mídia e clientes em potencial lotavam o novo terminal de passageiros da Marciana do Norte, ao lado do da JSL. O barulho do coquetel acabou quando se voltaram para ouvir. Não se preocupem, estou poupando meu discurso para a cerimônia. Mas queria dizer algumas palavras. Na verdade, apenas uma. Obrigado. Obrigado a todos que ajudaram a construir a estrada de ferro Marciana do Norte. Sua plateia aplaudiu. Deu um largo sorriso e olhou por sobre suas cabeças, pelas janelas altas. Houve algumas adições recentes ao porto. Os edifícios da sede da Marciana do Norte, o parque ferroviário e as passagens para as instalações do porto. Tem mais uma coisa que quero dizer. Todos a boa ordo. Inspetores da Marciana do Norte, em uniformes pretos impecáveis, começaram a conduzir os passageiros pelas fileiras de tubos de entrada. Exceto pelo nariz achatado, o Expresso Deimos era um trem maglev padrão, descendente do projeto original Transrapid 06 que os japoneses haviam comprado dos alemães. Os carros eram feitos de alumínio e glacite brilhante. Abaixo deles, ao lado da linha, desvios em forma de U se desenrolavam pelos lados da passagem. Candice graciosamente havia reunido o diretor Obomin, Masa Kobayashi e o resto de seus convidados especiais. Diretor, senhoras e senhores, ele disse. Vamos ocupar as melhores poltronas deste trem. Por aqui. Sim? Seu vagão particular estava na extremidade frontal do trem. Como todos os vagões de passageiros da Marciana do Norte,
tinha deck duplo. O deck de observação era feito no estilo do vagão do Expresso do Oriente. Comissários mostravam as poltronas aos convidados, enquanto ele se instalava na sua e colocava um microfone de garganta. Bem-vindos a bordo da histórica viagem inaugural do Expresso Deimos, disse, e sua voz foi ouvida em todo o trem. É verdade, estivemos operando na parte norte da linha há vários meses. Mas este será o primeiro trem a viajar de polo a polo. A não ser que o Expresso Cid, da Ustermark, chegue aqui primeiro, mas isso ele não disse. Uma voz supostamente feminina o interrompeu. O Expresso Deimos está deixando a estação polar norte do porto. Houve um momento quase imperceptível de elevação, e então o trem começou a sair da estação. Acelerou suavemente, e em silêncio, sem vibração. A linha se inclinava nas curvas, compensando a força centrífuga. Ao contrário do sistema normal de levitação magnética, continuou, estamos suspensos sobre os trilhos por atração magnética em vez de repulsão. Os ímãs nos braços em forma de U inferiores são empurrados para cima pela armadura ferromagnética que existe do lado de baixo dos trilhos. Outros ímãs na curva de cada U evitam que os carros se desloquem lateralmente. A tração e a frenagem são feitas por um motor linear, que reage com um longo estator nos trilhos. A energia provém de geradores nucleares nas estações. O trem corria por um campo de gelo irregular, ganhando velocidade. O complexo de eletrônica da Sony apareceu à direita. Sumiu na distância em segundos. Os trilhos passavam por sobre rodovias e outros obstáculos. Nossos trens de carga são completamente automatizados e nossos vagões de passageiros carregam apenas uma equipe de serviço. Sensores instalados nos carros e na linha mantêm os computadores informados. Fez uma pausa teatral. Eu sempre quis ser um maquinista. Agora sou dono de uma ferrovia inteira, mas não há mais maquinistas nem máquinas. O consórcio estava ficando rapidamente para trás. A tundra perto do trem parecia um borrão, e a atmosfera tênue zumbia baixinho à medida que era cortada. Tudo isso para dizer que vocês estão viajando na melhor ferrovia já construída. Portanto, relaxem e aproveitem o passeio. Os comissários começaram a servir bebidas. Serviço pessoal era uma volta a uma outra época, mas a Marciana do Norte tinha acesso a mão de obra barata. Timothy olhou o relógio e sorriu. Ele sabia o que estava por vir. As reações de seus convidados deviam ser interessantes. O que veio foi uma locomotiva de carga, levando para o norte carne e produtos para o consórcio. Passou por eles a uma velocidade relativa de 600 km por hora. Somente no último segundo pareceu se desviar, um relâmpago prateado a menos de 3 metros de distância. As reações foram interessantes. Realmente não há motivo para alarme, ele assegurou enquanto os comissários de bordo enxugavam as mesas. Vocês viajaram um pouco mais rápido em seus voos da Terra para cá, e estes trens não podem descarrilar. Os passageiros dividiam seu tempo em conversas, admirando o cenário e aproveitando os confortos civilizados do Expresso Deimos. Os vagões restaurante em cassino ficaram movimentados a noite inteira. Por fim, os passageiros se recolheram às suas cabines. O amanhecer encontrou o trem deslizando sobre um campo de dunas que para Timothy lembrava o Vale da Morte. A areia se amontoava em ondas dentro de crateras de obsidiana rachada. Depois surgiram colinas pequenas. Uma planície marrom avermelhada. Vulcões, alguns deles ativos. Uma vala sobre um desfiladeiro cortado por água antiga. A superfície de Marte era um entretenimento sem fim. O trem reduziu a velocidade ao passar pelas cidades, para que os passageiros pudessem ter uma boa visão delas. Eram bem parecidas umas com as outras. Uma estação da Marciana do Norte, um centro cívico da AENU, uma fábrica da Haddad Company e um centro comercial, cercados por dúzias da Cúpula Fazenda. Além deles havia um anel de novas construções. Caminhões, bicicletas e pedestres usando trajes marcianos brilhantes dividiam as ruas. A maioria dos fazendeiros está fazendo um bom trabalho, Timothy declarou aos representantes da mídia. Os imigrantes estão chegando em números cada vez maiores. Membros do consórcio já estão vendendo produtos para este mercado crescente, e as indústrias de consumo da terra estão abrindo uma cabeça de praia. Bancos estão abrindo com capital para investir. Prevejo um grande futuro para esta nova fronteira. Passou a maior parte da viagem tratando de negócios. Consolou o diretor Obomi sobre a miríade de problemas causados pela rápida expansão da AENU. Masa Kobayashi levantou o assunto de certos depósitos minerais que poderiam ser escavados com lucro se a Marciana do Norte estendesse linhas a eles.
Um operador de hotéis estava interessado em construir mecas do turismo no Monte Olimpo e na Cordilheira Equatorial. Todos os tipos de pessoas farejavam um boom e queriam entrar nele. Ele os encorajava. Pouco depois das 3 da tarde, o expresso Deimos chegou em Promontório. Promontório, Timothy lo anunciou orgulhoso, é onde as linhas da Marciana do Norte e Ustermarch se encontram. Fica a 644 quilômetros ao sul do Equador. É também a única cidade sem um nome chinês ou irlandês. O trem passou devagar pela grande estação da Marciana do Norte, com seu pátio de manobras e galpões de manutenção, e parou no centro da cidade. Um domo portátil os esperava ao lado dos trilhos. Atrás dele, outro trem estava estacionado nos trilhos da direção norte. Nele estava pintado o logotipo da Ustermarch. Custou um pouco para os passageiros desembarcarem pelo tubo de entrada da frente, mas logo eles estavam misturados com os do Expresso Cid sob o domo. Quando todos estavam sentados, a cerimônia começou. Timothy lo sentou-se a um lado do pódio com funcionários da Marciana do Norte. Do lado oposto deles estavam Michael Killeen e seu pessoal-chave, todos Killeen. A Ustermarch tinha a maior folha de pagamento familiar do planeta. O diretor Obomi fez um discurso razoavelmente breve de boas-vindas, e então chamou a atenção da sua plateia para onde as duas linhas se encontravam. Observou que elas haviam sido ligadas e testadas há semanas, mas nenhum trem ainda havia cruzado a barreira intangível. Na base dos trilhos estavam 2 operários, um da Marciana do Norte e outro da Ustermarch. Ao sinal do diretor Obomi, um deles colocou um supérfluo prego folheado a ouro no lugar e o outro o pregou com uma marreta. Quando os aplausos morreram, mais discursos. Então todos se dirigiram para o bar e o buffet, as cadeiras foram removidas, os músicos subiram na plataforma e o primeiro baile de gala do prego dourado teve início. Tão logo pôde sair sem ser notado. Timothy lo voltou para seu vagão particular. Afundou na poltrona do deck de observação, fumando um raro charuto festivo e observando um meteoro que naquele instante riscou o céu noturno. Um belo trem o senhor tem aqui, Sr. Lo. Ele virou a poltrona e viu Michael Killeen na escada. Por vários minutos eles olharam um para o outro sem dizer nada. Então Timothy lo disse: fique à vontade, Sr. Killeen. As bebidas estão à sua esquerda. Michael Killeen se serviu de um drink e sentou-se ao lado de Timothy Lo. Os encontros da sociedade ferroviária têm sido fracos com sua ausência. Mas ser vistos juntos seria ruim para nossa imagem de arqui-inimigos. A propósito, fique descansado. Ninguém me viu entrar, ninguém me verá sair. Não que eu esteja realmente convencido de que precisávamos desta corrida falsa. Timothy Lo olhou para a brasa do charuto. Você tem uma inocência deliciosa, velho amigo. As pistas falsas são o ingrediente principal em qualquer grande trapaça. Se a ferrovia pudesse ter sido vendida por seus méritos, isso já teria acontecido. Enquanto que uma disputa sobre qualquer coisa tende a aumentar seu valor. Inocência, uma ova. Resmungou Michael Killeen. De qualquer forma, pode-se permitir autocongratulações. Mesmo que descubram o que estamos fazendo, não podem recuar agora. Já colocaram muitas cartas na mesa. O pior já passou, concordou Timothy Lo. Agora temos de aproveitar a maré para não dar nada errado. Marte possui recursos para suportar uma população de milhões, e é isso o que ele vai fazer. Vamos colocar muitos trilhos, colonizar muitas terras e construir nossos impérios. Olhou as luzes da cidade. Naquela noite eles eram apenas um pequeno grupo reunido no meio da escuridão vazia. Mas cada noite assistiria à chegada de outros, espalhando-se mais e mais. É como eu dizia o tempo todo, o que este planeta precisava era de uma ferrovia. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.